Bom dia a todos. Eu vou iniciar essa aula, ela vai estar sendo gravada, porque a gente não tem muito tempo pelo Zoom. Então, eu vou fazer a gravação, estou vendo o Edson aí presente, né? E depois vocês tenham acesso à aula gravada, para que eu não possa perder o tempo do Zoom. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a continuidade de tudo que nós falamos até agora no semestre, né? Que é sobre o planejamento. E quando nós vamos trabalhar em qualquer área, né, seja na usina, na empresa, na construção, na saúde, nós precisamos usar algumas metodologias de planejamento para que o nosso foco ele seja perpetuado e alcançado nossos objetivos. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente precisa pensar em decisões acertadas. Então, o que é isso que eu falo? Nós, no nosso cotidiano, nós tomamos algumas decisões, por exemplo, simples, por exemplo, o caminho que eu vou percorrer da empresa até minha casa, né? Tirando aí o período de pandemia, ó, de calamidade, né? Nós hoje precisamos até planejar o caminho que nós vamos percorrer para o trabalho por causa da confusão, do trânsito, né? Do tumulto que está no trânsito. Então, a gente tem algumas decisões que elas são cotidianas, né? Por exemplo, eu tenho um uniforme, eu vou trabalhar sempre com aquela mesma roupa. Eu tenho um calçado que eu uso todos os dias, eu vou usar aquele calçado. Eu tenho decisões que elas não fazem parte de um pensamento estratégico. Nós chamamos decisões cotidianas, que são decisões automáticas ou automatizadas. E no trabalho, quando eu levo essa decisão para o meu trabalho, a gente pode ter um insucesso. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando com outras pessoas, eu preciso ser assertivo. Eu preciso que as minhas decisões elas tenham sucesso. E porque isso está diretamente relacionado à minha carreira profissional. É a forma com que eu decido, como eu tenho uma tomada de decisão, é que vai contribuir para a minha carreira profissional. Então, eu preciso sempre ter decisões acertadas, mesmo que muitas vezes eu tenha que retomar um passo atrás para que eu consiga ter um passo à frente. Então, quando eu penso em tomar decisões, eu simplesmente não posso arriscar, né? Pelo um processo de acerto ou de erro. Eu preciso ter um planejamento, eu preciso fazer uma ausculta. Então, sempre que eu tenho um processo decisório, pode ser uma coisa pequena, como transportar um paciente para uma consulta especializada, quem vai levar esse paciente, quem vai acompanhar, qual vai ser o horário de trabalho, isso vai interferir no processo de trabalho da minha unidade. Eu preciso sempre pensar muito bem, né, para que isso não se torne um insucesso, uma situação cotidiana e pequena, que vai gerar transtorno na rotina do meu trabalho, né, da minha equipe dentro de um hospital, que é o exemplo que eu estou dando. Então, muitas vezes, essas decisões não planejadas, esse sucesso nas minhas tomadas de decisão, eles podem ser por falta de preparo, por eu não conhecer metodologias, por eu não analisar complexamente uma situação. Então, eu preciso, quando eu faço uma escolha, eu preciso muitas vezes pensar em todos os meus caminhos, em todas as minhas alternativas, para que eu tenha a possibilidade de resolver esse problema. Então, assim, eu tenho muitos exemplos muito básicos e muito simples de tomadas de decisão sem planejamento que constituem problemas durante uma rotina de trabalho. Então, quando eu falo esse exemplo de transporte, eu vou dar um exemplo bem cotidiano que eu passo, por exemplo, né? É, eu trabalho numa unidade que ela é uma complexidade pequena, né? Ela é mínima. Nós temos sala de estabilização, temos suporte, né, de drogas e de oxigenoterapia, mas eu não tenho exames especializados, eu não tenho um transporte adequado de paciente. E aí, muitas vezes, durante o dia de trabalho, principalmente pelas manhãs, onde a gente tem um fluxo mais intenso de rotinas, né, de procedimentos, nós precisamos transitar pacientes de uma unidade para outra,
a fim de realizar alguns exames de alta complexidade, uma tomografia, uma ressonância, um Doppler arterial, que é muito comum na minha rotina de trabalho. E aí nós sabemos que existe a lei do transporte. O paciente, quando ele está hospitalizado, ele está sob a tutela daquela instituição hospitalar, ele está sob a nossa responsabilidade. Então, nós não podemos simplesmente pegar um paciente e colocar ele numa ambulância sem que exista um profissional de enfermagem, né? Porque esse paciente ele pode sentir, ter uma intercorrência e nós não temos capacidade técnica sem o profissional correto para auxiliar. Então, muitas vezes a gente precisa, às vezes, pensar como que será feito esse transporte. Quem você vai poder tirar da sua unidade num horário de higienização de pacientes, de medicação, né, de banho, um horário de maior complexidade para acompanhar esse paciente, se você não possui um profissional de enfermagem exclusivo para transitar, né, dentro de uma ambulância. Então, a gente, quando não pensa nisso antecipadamente, não vê quais são os atores envolvidos no processo, nós podemos desabastecer o serviço, isso pode gerar em atrasos, pode gerar depois, mais à frente, em servidores ou funcionários ou colaboradores que percam seu horário de almoço ou seu horário de descanso, porque eles ficaram atrasados, né? Porque tirou um funcionário da rotina e aí essa rotina ela se complicou. Então, nós precisamos pensar, né? É sempre como vai ser a minha intervenção através de uma análise da situação que nós temos. Então, sempre que nós vamos tomar qualquer decisão em enfermagem, nós precisamos pensar nesse planejamento, né? Eu tenho que planejar para que eu tenha decisões assertivas, para que eu possa, cometer o menor erro possível e fluir normalmente o meu dia de trabalho. Então, um outro exemplo importante, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma reunião informal, né? O que que é uma reunião informal? É aquela reunião que você não planeja, tá? Que você resolve você vê uma situação, problema, por exemplo, uma falta de higienização de mãos ou uma falta de troca de luvas, que é uma coisa mais básica, né? De um paciente para outro, e você terminou a rotina de trabalho, você, após o almoço, quer reunir com a sua equipe ali e bater um papo, fazer uma roda de conversa, uma coisa bem formalizada, em que todos podem participar. Então, você quer fazer ali, bater um papo sobre a falta de troca de luvas de um paciente para o outro, né? E aí, quando você vai para essa reunião sem pensar, estruturar como vai ser sua abordagem, você vai fazer uma reunião despreparada, tá? Então, sempre que você vai falar qualquer abordagem, qualquer tipo, de intervenção que você espera obter resultado, você precisa fazer pelo menos uma pauta, né? O que que é uma pauta? Você vai pegar um papel, você vai pontuar as situações que você vivenciou, né? E a partir dessas situações, o que gerou a necessidade de você estar fazendo uma roda de conversa e vai colocar ali, né, o seu principal foco, o seu objetivo. Por que que isso é importante? Isso é importante porque muitas vezes, quando você senta para conversar, alguém levanta e fala assim: você vai falar assim, olha, pessoal, hoje eu observei que muitos profissionais não estavam trocando as luvas na hora que mudava de um paciente para o outro. E aí um vai levantar e falar assim: mas aí eu vejo que o fulano de tal não faz isso, fulano de tal não faz aquilo. E aí o seu foco, que era a luva, a troca de luva, ele se desimpede ali, sabe? Ele se deterioriza e ele se perde. E aí a gente começa a falar de outras coisas e o momento que seria um momento importante, focado naquele objetivo, ele se perde. Então, por qualquer situação, qualquer roda de conversa, qualquer bate-papo, sempre a gente precisa pensar na pauta, né? E a pauta, ela é o meu planejamento. Eu estou pensando numa situação em que eu vou colocar, né, ela em pauta para que seja debatida. Vamos ver onde o caminho que eu vou tomar.
Ora, quem estaria cantando Bebeu Pau? Oh! Não, não, isto é, eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar. Onde quer ir? Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa. Que caminho tomar? Eu trouxe esse videozinho da Alice, por quê? A Alice, ela estava perdida. Ela chegou num lugar, né, onde haviam várias placas e com vários sentidos. E ela não sabia para onde ir. E aí o gato aparece, né? E ele pergunta para onde ela quer ir, né? Qual lugar que ela quer chegar. E ela fala que não sabe. Então ele fala que se você não sabe onde você quer chegar, não importa qual caminho você percorra, né? Você de qualquer forma não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso é muito importante, né? Um videozinho pequeno, mas que nos leva a uma reflexão. Sempre que formos, né, fazer qualquer coisa, qualquer situação da nossa vida, nós precisamos primeiro pensar aonde a gente quer chegar. E aí eu levo isso para a vida profissional de vocês, né? É, essa disciplina de planejamento e gestão, ela é muito administrativa, ela é muito teórica e ela é muito importante. Né? Vocês são muito focados, às vezes, nas disciplinas médicas, né? Em que se tem comprometimento clínico, mas a gerência de enfermagem é hoje o nosso maior foco, né? É onde eu preciso ter feedback positivo dos meus ex-alunos, né? Eu preciso que os meus ex-alunos sejam bons gerentes. Por quê? Executar procedimentos técnicos e habilidades, a gente consegue com conhecimento e técnica, né? E treinamento. Mas desenvolver ferramentas de gestão é muito difícil, principalmente quando a gente sai da faculdade. E é essas ferramentas é que vão realmente nos dar um embasamento profissional e nos manter no mercado de trabalho. É saber gerenciar. E para saber gerenciar, eu preciso planejar. Então, se eu seguir o exemplo de Alice, não sei aonde eu quero chegar, não adianta eu escolher nenhum caminho para percorrer, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu sempre preciso saber qual é o meu objetivo, qual é a minha meta. E para isso eu preciso da palavra foco, tá? Foco, sempre focado no final do meu processo. E aí, quando eu vou então fazer um planejamento, uma decisão, eu preciso analisar problemas, né? Analisar as situações, por que que eu estou fazendo esse planejamento, né? O planejamento e a análise, eles são decisivos, né? Por quê? Porque se eu tiver uma meta organizada, um foco a ser cumprido, um objetivo a ser realizado, eu vou planejar de forma com que eu consiga gerenciar o meu processo de trabalho, negociar e evitar, né, situações de problemas e conflitos. Então, eu preciso ter uma metodologia de planejamento, né? O que que é isso? Né? É a forma com que eu vou fazer as minhas escolhas e elaborar os meus planos de trabalho. E por que que eu falo ali que planejamento é a arte de fazer escolhas e de elaborar planos para favorecer um processo de mudança? Porque toda vez que eu vou fazer um planejamento, ou que eu vou colocar uma situação em pauta, é porque eu tenho um processo de mudança. Eu preciso ou modificar algo para que eu cresça e o meu serviço ele avance, né? Ele melhore a sua qualidade de assistência, ele devolva, tenha devolutivas importantes para a comunidade, para os familiares, para os pacientes,
ou porque eu preciso modificar uma situação que está ruim, né? Eu preciso implementar, inovar. Então, todo planejamento, ele vai favorecer sempre um processo de mudança. E aí, nós temos algumas situações que existem pessoas resistentes à mudança, né? Resistentes à metodologia de planejamento, mas para que vai mudar? Tá tão bom assim, né? E a gente sabe que a todo momento as mudanças elas são favoráveis porque elas nos levam a um crescimento, né? Em todos os sentidos da nossa vida. Então, quando eu falo em planejar, né? Além de fazer essa arte de escolha e de elaborar planos, o planejamento ele é conceituado como um conjunto de conhecimentos práticos, e aí eu coloco ali, e teóricos, sistematizados, né? Ô, Sandra, Ordenados. Oi. por que que as imagens não estão passando? Ah, não, porque eu tô parada. Ah, Você tá. tá vendo a minha imagem? Não, eu tô falando as imagens do slide. Passou? Tá em metodologia de planejamento, no começo ainda. Então, peraí. Deixa eu sair talvez do modo de exibição de slide. Tá bem que você falou, porque senão eu tô agarrada aqui. No Deixa eu, vídeo que você passou, só deu para escutar o áudio. deixa eu descompartilhar aqui e compartilhar sem a tela do slide. Então, é porque tá no slide. Eu abri o slide para apresentação. E agora, passou? Peraí. Passa, vamos ver. Passou. Agora tá passando. Puxa vida, hein? Vou voltar aqui na Alice rapidinho aqui. Quando ele for, então já aprendi que quando ele está no modo de apresentação de slide, a tela não anda. Vou voltar aqui, Alice, rapidinho. Vamos ver onde? Falou. Hum, o caminho que eu vou tomar. Ora, quem estaria cantando? Perdeu ao. Oh! Não, não, isto é, eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar. Onde quer ir? Oh, realmente não importa, desde que eu. Então, não importa. Que caminho tomar? Então, retomando, né? Só refrisar aqui essa parte, uma coisa simples, né? Saber aonde eu quero chegar, né? Isso aí simplifica todo esse processo. E aí, quando eu falo, né, voltando aqui, que eu preciso ter metodologia de planejamento, né, eu preciso, existem vários tipos de planejamento. Lá nós temos conceitos diferentes. De uma forma geral, todos eles estão ligados com os nossos objetivos, tá? Mas eu tenho, às vezes, um planejamento só normativo e um planejamento estratégico, que eu vou elaborar, né, uma metodologia mais implementada, que eu vou dividir com os atores que atuam comigo dentro do processo de trabalho. Então, nós temos formas de planejamento diferenciadas, tá? E aí, de qualquer forma, todo planejamento ele é um processo estruturado, que ele tem que envolver a realidade onde eu estou inserida, o meu cenário atual. Por exemplo, o budget hoje não pode fazer muitos planejamentos em termos de economia, financeiros, porque nós estamos vivendo uma situação que a cidade ela vai estar empenhada, né, em reconstruir. Então, não adianta eu querer pensar em uma coisa mirabolante, porque não vai ter recurso para isso. Né? Se eu trabalho num hospital público ou até num hospital talvez privado, e se eu preciso de adquirir talvez equipamentos, porque hoje o foco está de uma outra forma. Então, a realidade que está envolvendo, né, o cenário naquele momento, ele é muito importante para qualquer tipo de planejamento. O outro, né, é definir estratégias de ação.
cronograma. Por que que a gente coloca cronograma para vocês no começo do semestre, né? Para vocês irem seguindo, se planejarem, né? Data de prova, tempos de estudo, e para o professor também, ele andar ali corretamente, nos organizar para que a gente possa, lá no final do semestre, atingir o objetivo geral e vocês também. Então, cronograma, né? Detalhar quais recursos a gente vai precisar, quais são os empreendimentos que a gente vai fazer. Isso é muito importante. E o final, né, é a meta, o meu objetivo, né? Alcançar aquilo que é esperado. E aí, sempre que eu vou fazer esse planejamento, eu tenho que usar sempre as duas dimensões, que é a prática e a teórica, né? A dimensão teórica é conhecimento, a metodologia. Existem inúmeras ferramentas administrativas. A matriz fofa é uma ferramenta muito importante administrativa, porque ela vai nos ajudar a nortear como será o planejamento, né? Nós temos também o 5W e o 2H, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês também sobre ele. Ele é uma ferramenta bacana demais, porque você põe etapas de planejamento. É muito importante, ele é fácil de ser usado. E o outro, né? Então, esse é o componente teórico. O outro é o componente prático, né? Que vai ser o plano de ação, como é que ele vai ser feito, executado, e o monitoramento e avaliação. Então, uma coisa importante, essa palavra monitoramento. Eu vejo, às vezes, muitos enfermeiros, dentro de uma supervisão, eles delegam uma atividade que foi planejada, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou delegar. Então, vou dar um exemplo básico. Por exemplo, quem vai ficar responsável por arrumar a rouparia? A rouparia, ela é toda organizada em setores de lençóis, fronhas, é tudo embalado, cobertores. A roupa que vai para o quarto, ela não pode voltar para a rouparia. Então, eu não posso levar muita roupa para fazer trocas de pacientes, eu tenho que levar mais ou menos, eu gasto 3 lençóis e uma fronha e um cobertor. Eu vou levar isso para cada paciente que eu tenho. Por quê? Porque se não vai sobrar roupa, eu não posso voltar a roupa que rodou para a prateleira, para a roupa limpa, né? Então eu coloco uma pessoa para você vai coordenar a rouparia. Só que eu não monitoro essa pessoa. Eu deixo aquilo para lá por conta dela e aí durante uma semana e meia de trabalho eu vou olhar, chego a rouparia, tá tudo bagunçado, o carrinho cheio de roupa dentro da rouparia. Então o que que aconteceu? Eu deleguei, mas eu não monitorei. Eu planejei, eu pensei no problema da minha unidade, eu conversei com as pessoas, eu fiz uma reunião, eu fiz uma pauta, mas eu não monitorei. Então, sempre que eu faço um planejamento, além de eu usar uma metodologia, o meu ponto de partida, né, é delegar para as pessoas, mas eu preciso de monitorar e avaliar esse resultado. Porque senão não vale a pena todo o trabalho que eu tive. E a gente vê que muitas pessoas falham aqui, ó, no monitoramento, tá? E avaliação das escolhas que a gente fez para trabalhar, né, com essa metodologia. Bom, e aí então eu vou apresentar uma ferramenta muito bacana que eu gosto muito, chamada 5W e 2H, né? É uma ferramenta americana, né? Ela está em inglês, mas é um processo que ele vai ajudar de uma forma assim precoce, né? A realização do meu plano de ação através de algumas perguntas. 5W porque é what, who, when, why, how e how much são palavras em inglês que significam o que, quem, onde, quando, por quê, como e quanto. Então, se eu souber, né, o que eu vou fazer, o que vamos fazer, quem, who, quem vai fazer, o where, onde vamos fazer, o when, quando iremos fazer, por que vamos fazer esse planejamento, como vamos fazer e quanto vai custar em termos de tempo ou em termos de financeiro, eu consigo fazer, né, todo um círculo de planejamento, né, que ele vai ser pontuado e eu vou chegar lá no foco que eu preciso atingir. Então, o 5W e o 2H, naquele videozinho que eu passei da Shirley, né, da administradora com foco na saúde, ela fala dessa ferramenta. Existem inúmeras ferramentas japonesas, Kanban.
americanas, né? Mas o 5W e o 2H, ele é muito bacana porque ele é muito fácil, né? E a gente pode colocar outras letrinhas, né? Podemos passar para o português para poder facilitar o nosso trabalho também. Então, ele nos ajuda a definir esse foco, né? Que é o motivo que eu faço o meu planejamento. E aí, sempre que eu vou planejar, eu vou fazer aquela pergunta mestra, né? Eu tenho como atingir esse resultado? A outra. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Gente, peraí, que meu meta entrou aqui, sem parar, sem cara. Eu tenho governabilidade sobre esse processo de trabalho. O que que é governabilidade? Esse projeto de trabalho, né, esse planejamento, esse processo, ele está sobre a minha responsabilidade. Eu vou ter ferramentas, vou ter ajuda, né, dos meus superiores, do meu gerente, da minha direção, para poder elaborar e dar continuidade a isso. Então, quando eu faço essa pergunta, eu reflito que quando faço um planejamento, eu tenho que levar para as pessoas acima de mim, né? A gente sempre vai ter uma hierarquia. Eu sempre terei pessoas acima e sempre teremos pessoas abaixo na enfermagem, porque nós trabalhamos em instituições, né? Então, sistema de saúde, então nós temos sempre essa hierarquia. Então, para que eu tenha governabilidade, eu tenho que ter apoio gerencial. Tá? Então, isso também é importante. Não adianta eu planejar uma coisa mirabolante, não apresentar isso, né, para os meus gestores e aí querer ter resultado, né? E aí, se eu tenho uma resposta positiva, né, eu realmente tenho governabilidade. Mas se essa resposta for negativa, né, o meu planejamento, ele não vai adiantar, né? Ele não vai sair da forma que eu desejo. Então, eu preciso ampliar, né, para que eu tenha uma resposta positiva. E aí, quando eu sempre que vou planejar, né, algo, eu preciso pensar nessa palavra aqui, transformar a realidade, né? Ser uma palavra transformadora. A gente fala que a enfermagem, das missões, né, da enfermagem, de objetivos, é ser o enfermeiro se transformar numa pessoa que é um agente modificador ou transformador da realidade que ele está inserindo. Ou seja, ele vai melhorar a qualidade de vida daquela comunidade com ações e intervenções de enfermagem. Então, ele é um agente transformador da realidade. E o meu planejamento, ele precisa ser transformador. E para isso, eu vou usar a minha dimensão técnica, né? Vou buscar recursos técnicos, metodológicos, para que isso seja importante. Então, eu sugiro novamente a ferramenta 5W e 2H, que ela é muito importante. E aí eu tenho duas formas de planejamento que são importantes também, que é o planejamento tradicional, chamado planejamento normativo, né? O que que é isso? O planejamento normativo é aquela forma de planejar. Meu slide continua passando aí? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, passou. Quando eu penso em planejamento normativo, né, é aquele planejamento que ele vai estar controlado com aquelas variáveis pequenas que eu tenho, tá? E eles vão interferir no meu objetivo, mas eu consigo controlar alguns fatores e algumas variáveis, tá? Eu preciso controlar. Mas quando eu penso num planejamento estratégico, ele é um planejamento amplo, decidido por outras pessoas além de mim, tá? Ele tem uma visibilidade grande com uma decisão unificada. Então, ele é muito importante, né? Eu tenho uma quase assim 99% de certeza que ele vai dar certo, porque ele não é uma pessoa que está fazendo, ele tem uma decisão de vários, tá? Então, o normativo, ele é determinista, essa realidade que a gente está vivenciando naquele momento, ela vai ter uma tomada de forma mais estática, mais passiva, vai fazer pouca interferência, né? O planejador é aquela pessoa que faz o planejamento, ele é o agente de mudança, e isso não é o que eu quero que as pessoas que estejam no meu planejamento, todas se transformem em agentes de mudança. Então, ele tem uma tendência a justificar, talvez, porque a realidade está assim, eu não consegui cumprir esse objetivo, somente financeiro. Então, é um planejamento mais estático, diferente do que eu quero, que é o planejamento estratégico, né? Esse planejamento estratégico, ele é muito antigo.
né? Ele vem desde lá do meio, meados do século 20, né, quando aconteceu a Revolução Industrial, através da teoria de Taylor, que foi um grande administrador, aonde ele dividiu, ele criou linhas de produção, ele especializou o trabalho, né? Você é bom naquilo, você vai fazer só aquilo, você faz só aquilo ali. Então, ele criou a especialidade. Então, ele fez uma estratégia de trabalho, né, focada, na qualificação das pessoas para que o trabalho fosse mais produtivo. Então, a partir daí, né? Nós tivemos outras metodologias, né? Ele deu ênfase para outras metodologias. E aí se criou o planejamento estratégico. E aí o que que ele vai fazer, né? Ele tem focado na alocação de recursos, né? Então ele vai propor as metodologias, as ações de trabalho, mas ele vai direcionar essas ações, né, de acordo com os recursos que você tem para fazer esse planejamento. Ele vai delimitar os campos de atuação das pessoas, ele vai fazer um engajamento com todos os membros, né, os níveis da organização. Então, ele é um planejamento focado. Um exemplo clássico aqui desse planejamento é isso aqui. Né? É esse círculozinho. Todas as metodologias de planejamento que a gente tem, que são mais redondinhas, né, que se apresentam em forma de, não é um organograma, mas é um fluxograma em algoritmo, tá? Elas têm são boas estratégias de trabalho, têm bons resultados. Então, aqui, quando eu falo planejamento estratégico, né, eu foco ali na estratégia, né, eu junto ao conhecimento, que é a sistematização, né, eu vou fazer um plano de trabalho detalhado, né, bem ali orientado, com introdução, objetivo, desenvolvimento, resultado e avaliação. Eu vou analisar, né, todos os pontos desse planejamento e ele vai ter um caráter inovador. Então, sempre quando eu falo planejamento estratégico, eu estou buscando uma inovação, uma melhoria, um processo de mudança. E ele é feito em equipe. Então, esse é o principal foco do planejamento estratégico. Ele dá certo exatamente por isso, porque eu uso metodologias, pontos focais, né, de distribuição da minha ideia. Vou passando por partes metodológicas, né, sistematizadas, e eu envolvo uma equipe. Lembrando que sempre pessoas hierarquicamente acima da minha área, né, do meu ponto de gestão, para que eu tenha bons resultados. E aí o planejamento estratégico na enfermagem, né, ele é nada mais do que um processo gerencial sistematizado, né? Com referência, embasado, né? Eu vou usar uma metodologia japonesa, vou usar o método Kanban, ou então eu vou usar o método americano, eu vou usar a matriz FOFA para trabalhar, matriz SWOT, ou vou usar o 5W e o 2H para me trabalhar e fazer esse planejamento. Então, eu faço um planejamento, né, que vai ser é, gerenciado, pactuado por muitas pessoas e que vai fazer o que eu quero, que é ter um perfil transformador e você é um agente de mudança. Eu tenho aqui, o meu tempinho está acabando, eu vou só passar esses outros slides e vou mudar, tá? E aí eu tenho então o planejamento estratégico situacional. Vou até corrigir aqui. É situacional, acional, tá? Chamado PES. Vou interromper aqui o meu compartilhamento, tá? Vou abrir o outro link para que esse link não corte, tá? E eu fique aí depois não consiga fazer o vídeo dessa aula, tá? Então, eu vou sair Show de bola. aqui e aí eu peço que vocês entrem no próximo link. Até mais. Tem.